palavra de Deus, ele vai narrar um momento de Jesus, quando ele já está crucificado, depois de uma noite, junto com seus algozes, o massacrando, cuspindo, perseguindo, açoitando, humilhando. E agora, ele, já na cruz, vai falar as últimas palavras. Essa palavra faz parte das sete palavras, frases que o Senhor disse antes de expirar na cruz. Essa é uma delas que nós vamos tratar hoje. No meio-dia, ou melhor, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Essa foi a frase, ou essa foi a expressão que o Senhor declarou ali na cruz. O tema que nós vamos falar é a dor do abandono. Falar um pouquinho sobre o abandono. Pensar sobre o momento da cruz, na verdade, não é uma tarefa tão simples. Eu digo que não é uma tarefa tão simples e também não é fácil, até porque, graças ao Senhor Jesus, eu e você não passamos por isso. Ele passou por nós. Esse tempo difícil começou ali no Getsemane. E eu falo que começou ali, mas é óbvio que antes a gente já sabe os momentos que o Senhor passou. Mas no Getsemane começa de uma forma mais aguçada, mais pesada. Primeiro começa com seus discípulos dormindo e não vigiando com ele, ou seja, abandonaram ele num momento crucial da vida dele, em que ele precisava, em que ele pediu para que eles ficassem orando, mas eles dormiram. Se cansados ou não, fato é que eles dormiram e não puderam vigiar com Jesus no momento crucial da sua vida. Depois, quando o Senhor Jesus foi preso, mais uma vez todos os seus discípulos o abandonaram, fugiram, deixaram o Senhor Jesus sozinho nas mãos dos seus algozes e foram assistir aquele momento terrível, mais um abandono. E o interessante é que aqueles, por exemplo, Pedro, que disse que morreria por Jesus, chegou ao ponto de dizer: eu não conheço esse homem, não sei quem é, e até a gritar com uma das pessoas que interpelou ele, que perguntou para ele: eu não conheço, eu não sei quem é este homem, negando o Senhor Jesus na cruz. E depois, algumas horas, Jesus dá esse grito, quando ele diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Isso não é uma palavra poética, isso é um grito de uma alma em desespero, perguntando e questionando ao Pai: por que o Senhor me abandonou? Ele não teve respostas, porque na vida é assim. Existem coisas que nós vamos perguntar, mas nós não vamos obter respostas, nem mesmo de Deus. Primeiro, que Ele não tem obrigação de responder. E segundo, que nem tudo na vida nós vamos ter resposta. Tem coisas que nós vamos viver, nós vamos enfrentar, nós não vamos compreender e nós não vamos ter respostas. Nós não vamos obter uma resposta disso. Talvez o futuro, como o futuro respondeu a Jesus, o futuro responda para mim e para você. A vida tem das suas ironias. E eu falo das suas ironias, e uma delas é nos fazer passar por abandonos em momentos cruciais da nossa vida, em momentos importantíssimos da nossa vida. Por exemplo, numa doença em que nós mais precisamos de pessoas, às vezes o melhor amigo, alguém da família, alguém que nós admiramos muito, nos abandona no meio da dor, no meio da doença. Numa separação, sem compreensão, somos abandonados pelas pessoas da nossa família, não é? As pessoas
aquele que está sofrendo essa dor é separado. As pessoas não somente sofrem o abandono daquele que deixou, mas também da família, da sociedade, da comunidade onde vive, a rejeição, o preconceito e algumas coisas mais. Numa crise existencial, numa crise de depressão, numa crise da vida, às vezes a gente precisa de alguém e não encontra, num deserto que passamos. Uma coisa é fato: sempre sofremos abandono na hora e nos momentos em que nós julgamos não poderia acontecer. Nesses momentos nascem mágoas, nascem recalques, nesses momentos nascem traumas, nascem feridas na alma, nascem as revoltas, nascem aquela sede de vingança contra quem nos abandonou. Alguns vingam ou se vingam desprezando o outro, uma atitude de desprezo total e absoluta. Outras nutrem um ódio, e carregam esse ódio pela vida toda, né? Esperando que aquela pessoa que fez isso com ela ou com ele sofra, grite, gema, sofra o abandono, sinta a dor que ela está sentindo também. E outros vão para o campo da violência, se não da violência física, a violência com a palavra, a violência com atitudes. A verdade é que com essas reações que a gente tem, e isso é o mais difícil, é o mais duro da gente entender, que nós não abandonamos o outro, nós abandonamos a nós mesmos. Porque a dor do abandono não está em quando nós somos abandonados, mas quando, por causa de um abandono que nós sofremos, nós abandonamos a nós mesmos. Deixamos de olhar para nós, deixamos de viver conosco mesmo, abandonamos a solitude da nossa vida e começamos a viver como alguém que precisa da piedade do outro, ou vive uma vida de autocomiseração, uma vida de coitadismo a vida toda, não é? E sempre justificando o seu fracasso, o seu não desenvolvimento por causa do outro. Um filho que não avança na vida porque o pai fez isso, um esposo que caiu nas drogas porque a esposa o traiu, abandonou, um filho que não avança, ou um pai que não avança porque tem trauma do filho. Enfim, nós sempre temos uma desculpas para falar e justificar o nosso fracasso. Com Jesus não foi assim. Com Jesus foi diferente. E os motivos eu e você nós sabemos. Ele foi abandonado, como eu disse, pelos seus discípulos, pelo Pai, porque ele se fez culpado, ele se fez pecado em nosso lugar, ele viveu no mundo, escolheu não pecar, escolheu amar a todos, mas não foi amado por todos. O que vemos na cruz é o abandono de um pai, de um Deus, abandonando o seu filho. E por favor, eu não estou querendo ser herético, muito pelo contrário. Eu estou querendo que você entenda que o próprio Filho de Deus viveu um abandono temporário, mas viveu. Porque a vida tem isso. E se a gente for achar que vai encontrar explicação para algumas coisas como essa, a gente não vai encontrar. Nós não vamos encontrar porque no abandono de Jesus, nós encontramos respostas para a nossa vida e para os abandonos que nós sofremos. Quando nós falamos de abandono, nós falamos de um homem chamado Jesus que conhece a dor do abandono, que sabe o que é sofrer no abandono. Mas às vezes a gente procura não compreender ou não quer compreender, mas quando nós falamos de abandono, por exemplo, o que a gente pode falar de um menino como José, que foi abandonado ainda adolescente, vendido pelos seus irmãos, que tinham ciúme dele, e por causa desse ciúme, porque o pai o amava, venderam para alguns beduínos, primeiro jogaram no poço, depois venderam para uns beduínos, mentiram para o seu pai. Esse menino foi arrancado do seio da sua casa,
do colo do seu pai pelos seus próprios irmãos, jogado em um poço, um adolescente. Depois ele vai trabalhar na casa de um homem que o recebe muito bem, e ali ele progride, ele prospera nesse trabalho. De repente, a mulher desse homem, Potifar, se interessa por ele, e ele íntegro resolve dizer não. Ela novamente lança sobre ele uma culpa que ele não devia, e ele é abandonado, e ele é jogado na cadeia. Na prisão, Deus o leva novamente a cair na graça do carcereiro. Lá ele cresce, ou seja, passa a ser uma espécie de um chefe, de um administrador. Mas olha a dor que está seguindo esse homem, a saudade do seu pai, porque naquele tempo não tinha como se comunicar. Para ele, para o pai, o filho tinha morrido. Para os irmãos, o irmão tinha desaparecido. Quem estava convivendo com a dor era José e o seu pai. Na cadeia ele interpreta o sonho de duas pessoas. Uma vai para a morte, a outra é restabelecida a sua posição. E então José diz: lembra de mim quando você estiver na frente de Faraó. E ele diz: ok. Mas chegando lá ele esquece, abandonou o companheiro de cela. Quantos abandonos, quantas dores. Mas um dia Faraó tem um sonho, e Deus o restaura e coloca e o leva lá. E por alguma ironia do destino, depois de muitos anos, quase 17 anos ou mais, ele se encontra com os irmãos. 20 anos ou mais ele se encontra com os irmãos. Os irmãos não o reconhecem. A dor volta tudo. O abandono é assim. Ele vai compreender, depois de muitos anos de choro, depois de muitos anos de gemido. O que dizer, por exemplo, de Davi, que tinha os seus irmãos, era o preferido do pai, os seus irmãos eram o preferido, mas ele não. Samuel chega na casa e fala assim: olha, eu quero conhecer os seus filhos, tem esse, ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Você não tem mais filhos? Tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. É esse que eu quero. Ele não foi nem contado entre os irmãos pelo seu pai. Uma oportunidade que apareceu para todos os irmãos, mas o pai não chamou José, não chamou Davi. Vocês conseguem imaginar que as pessoas convivem com dores de abandono? Mas nós estamos vivendo numa geração e num tempo em que a gente não sabe, não entende isso. E que nós então vivemos atrás de qualquer coisinha. Meu Deus, é traumatizado, é isso e aquilo. O que a gente pode falar de um cara como José? O que a gente pode falar de um cara como Davi? O que a gente pode falar de tantos outros, se nós fôssemos enumerar aqui, que viveram abandonos? O que a gente pode falar dessas pessoas? Qual é o psicólogo, qual é o terapeuta, qual é a pessoa que pode atender um homem como esses homens e dizer: olha, eu vou te ajudar. O problema deles era a paternidade também. Que falar de Moisés, que foi criado longe, embora criado pela sua mãe, mas não podia conviver dentro da sua casa. O nome do pai dele nem é citado, nem aparece muito. Meu Deus, quantas feridas. O que falar do nosso Jesus, que foi, os irmãos falaram assim: cara, vai para lá, vai embora, vai falar de Jesus, vai falar do reino em outro lugar, vai anunciar em outro lugar. Sabe, o cara que faz o que você faz, não pode ficar aqui como que diz: não queremos você perto de nós, porque você está nos envergonhando. O que dizer desse que vos fala, que quando era criança, ia para a escola, e a professora chamava, quando eu começava a falar, fazia xixi nas calças, formava aquela veia na frente, e toda a classe dando risada de mim, porque eu fazia xixi nas calças? Porque criança não perdoa.
Menino sabe fazer bullying como ninguém. O que dizer de mim que passava na rua e todo mundo me chamava de camundongo porque o apelido do meu pai era Rato? Davam risada como vocês estão dando. E nem por isso eu cresci um bandido. E nem por isso eu fui drogado. E nem por isso eu deixei de amar pessoas. O que dizer? E se você contar a sua história? Certamente você tem uma história de abandono. O que dizer de um menino que aos 7 anos de idade, o pai vai embora, pega a mala dele e você vê o seu pai indo embora de casa? Porque amou mais a bebida do que os filhos. E até os 12 anos viveu longe de casa, numa fase crucial da minha vida. Mas papai escolheu ir embora de casa. Escolheu ir embora. E não foi por causa de mulher, por causa de jogo, não, foi por causa de bebida. Ele abraçou a garrafa e não os filhos. E eu tinha 7 anos de idade e eu vivi tudo isso. Eu tinha um tio que eu era apaixonado por ele. E o meu tio, depois que meu pai foi embora com 8 anos de idade, o meu tio sofre um acidente terrível e morre, soterrado embaixo de uma máquina, de uma retroescavadeira gigante. Ele morre embaixo. 3 dias depois eu vejo meu tio num caixão, e eu estou lá à frente dele, um menino de 8 anos, eu escuto uma voz dizer assim: você vai morrer na mesma idade que ele tinha 28 anos de idade. Seja que eu me lembro até hoje. E se eu não tivesse achado Jesus, provavelmente eu teria morrido. Por que a gente fala de abandono e a gente gosta de ser coitado porque fomos abandonados? Sabe, ninguém entende mais de abandono do que Jesus. Todos os abandonos que eu possa ter vivido na minha vida não é nada perto da de Jesus. Porque eu estou no mundo em pecado, fui gerado em pecado, nasci em pecado, mas Jesus não. Eu pequei, mas Jesus não. Jesus escolheu me amar, Jesus escolheu estar aqui, Jesus escolheu dar a sua vida por mim. Quando a gente fala de dor, e principalmente o cristão, ele não consegue compreender o que Jesus quer fazer na vida dele. Parece que nós fomos chamados para viver debaixo da dor. Paulo, depois que entregou a vida para Jesus, foi abandonado pelos seus familiares e amigos, por alguns familiares e por alguns amigos, e os seus próprios patrícios o perseguiram. Mas a gente tem dificuldade de entender que o abandono não deveria, mas faz parte da vida. E que a gente precisa superar isso. Eu falei hoje de manhã que um dia eu levei a minha filha no médico porque ela tinha muita dor, eu e a Gisele. Ela tinha muita dor, ela reclamava de dor, não dormia à noite. E chegamos lá no médico, o médico pediu uma bateria de exames, depois nós retornamos lá. Ele falou: Fernanda, você não tem nada. Eu falei: não, doutor, eu tenho muita dor. Ele falou: então, eu preciso falar uma coisa para você. Sabe que dor é essa? Eu falei: não, você está crescendo. E a pessoa, quando está crescendo, dói tudo, porque crescer dói. Crescer dói muito. É por isso que adolescente, quando está sentado, ele está com a perna em cima, com a outra nas costas, a outra no teto, outra lá, outra lá. A gente que é velho não levanta porque dói, depois não consegue baixar. Mas o adolescente, ele não consegue, porque dói tudo. Porque crescer dói. Crescer espiritualmente dói. Nos meus 25 anos de ministério, você sabe quantas vezes eu já chorei? Quantas vezes eu e a minha mulher já choramos? Quantas vezes a gente já pensou em chutar tudo para o alto? E o Espírito falando para mim: é assim mesmo.
viver neste mundo dói. E por que viver neste mundo dói? Porque o mundo te odeia, Gerson. Você não é deste mundo, o mundo odeia você. Então tudo que o mundo puder fazer para que você sofra, ele vai fazer. E você está aí para cumprir um propósito. Você e eu estamos aqui para cumprir um propósito. Eu não quero que você leve daqui de que você é uma pessoa que pode viver com essa dor e pronto, não. Eu quero que você entenda que o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, conhece todas as dores que você imagina. Jesus conhece a dor do abandono. Salmo 22, 1 e 2, Davi fala desse salmo messiânico, ele declara exatamente o que Jesus está falando com outras palavras. Aliás, Jesus declara com outras palavras o que Davi profetizou quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite não recebo alívio. Davi viveu momentos de angústia tão terríveis, tão difíceis. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, fez um monte de bobagem, mas o seu filho o traiu. E ele está dando um grito dizendo: Senhor, eu me sinto abandonado, eu me sinto largado, eu me sinto desprotegido pelo Senhor. Eu clamo de dia, o Senhor não me ouve, de noite eu não encontro alívio. Eu estou mergulhado nas minhas lágrimas, elas são como um rio. Eu fico imaginando o nível de angústia desse homem, quando no seu quarto, no seu íntimo, ele rasgava o seu coração a Deus, dizendo: está doendo, está doendo, está doendo, Senhor. Mas a vida tem isso, a vida tem dessas dores, a vida tem desses momentos que a gente não tem respostas. Porque alguém disse para mim, quando eu viesse para ti, Jesus, quando eu entregasse a minha vida para o Senhor, tudo ia ser diferente, eu não ia mais passar por isso, eu ia ter paz, eu ia ter alegria, eu não ia chorar. Ah, Senhor, e de repente parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Mas antes o mundo te odiava, mas não expressava esse ódio. Agora ele te odeia e expressa esse ódio por você. Porque você não é mais do mundo. Você convive em uma casa onde só você é cristão, tem outras pessoas que não são, ou tem 5 cristãos e tem um só que não é, mas aquele um vale por 1000 de vez em quando. É assim. Quando você resolveu entregar a sua vida para Jesus, você perdeu amigos. Tem pessoas que perderam até emprego. Por que isso, Senhor? Porque o abandono faz parte da vida. E o bom é que a gente tem um Senhor que sabe disso. Eu posso chegar para Ele, como muitas vezes cheguei e chego ainda, e digo: Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Eu já passei horas e horas no meu quarto, na minha oração, em que eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque a Tua palavra diz, mas eu não estou te sentindo. E ali eu orava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois de muitas horas, o Senhor começava a quebrar meu coração. Ali eu, como se eu tivesse jorrando tudo para fora. Mas era tão difícil chegar nesse momento de quebrantamento, porque eu estava cauterizado. Porque a dor cauteriza. A dor faz com que a gente crie calo e perca a sensibilidade daquilo que Deus quer falar conosco. A dor faz com que às vezes a gente até fique com raiva de Deus, irado com Deus. Mas Ele permite, Ele deixa.
Talvez você perguntasse se Deus foi desumano com José. Deus foi desumano com Davi. Deus foi desumano com tantas pessoas. Meu Deus, quantas criancinhas morreram. Amado, desde que o mundo é mundo, e o primeiro homem morreu, nasceu a orfandade. O mundo gera órfão demais. Veja quantos órfãos estão nascendo em Israel, na Líbia, na Síria, na Palestina, melhor dizendo, ali na região da Palestina, com a guerra, na Rússia e na Ucrânia. Quantos pais, quantos filhos vão ficar, já estão sem pais, e vão crescer sem pais. E a história que eles vão contar dos pais é que o pai dele morreu na guerra. Mulheres que estão ficando viúvas, e você vai dizer: aonde está Deus? Deus está onde Ele é chamado para estar. Aonde Ele não é chamado, somente o olhar dEle, não a graça e a bondade dEle. Mas é assim. O mundo tem as suas violências, por isso que eu e você precisamos olhar para frente, olhar para Jesus. Ele sabe o que é dor. Isaías 53, versículo 3, nós lemos o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos estima por ele. Esse é o nosso Jesus. Que a gente lê esse texto e fala: meu Deus, glória a Deus, aleluia. Como assim um homem inocente, que não merecia, foi desprezado, cuspido, chacoteado, humilhado, pregado em uma cruz? Glória a Deus, aleluia. Porque a gente não entra na dor dele, porque a gente não entende a dor dele, mas a gente quer que ele entenda a nossa, e ele entende. Mas a gente precisa olhar para essa palavra e ver que ninguém entende mais de abandono, ninguém entende mais de dor do que ele. Ele sabe o que é padecer. Ele foi forjado no meio da dor. Ele foi forjado no meio do desprezo. Ele foi forjado no meio do abandono. E em tudo ele foi obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Mas tem uma outra coisa que Jesus fez, por ter passado por tudo isso, que eu e você podemos desfrutar. Porque quem sofre abandono não abandona. Quem aprende com o abandono não abandona. Quem sabe a dor de um abandono não abandona. Às vezes você fala assim: poxa vida, fulano ele abandonou o seu filho porque ele foi abandonado pelo seu pai. Não, ele nunca entendeu. Ele sempre fugiu da dor do abandono, ele sempre correu da dor do abandono, ele nunca enfrentou a dor do abandono, porque aquele que sente de fato a dor do abandono, sabe quanto dói um abandono, jamais abandona aquele que está debaixo do seu cuidado. Nunca. Ele sacrifica a sua vida, mas não abandona, porque ele sabe a dor de um abandono. Ele não quer que aqueles que ele ame sofram o abandono. Mas quando você vê aquele que já abandonou no primeiro casamento, no segundo casamento, largou tudo, nunca. Ele vive igual Caim, fugindo da dor, correndo da dor. E todo mundo que passa na frente dele, ele marca e larga, ele marca e larga, ele marca e larga, porque ele nunca enfrentou a dor do abandono. Ele não sabe o que é a dor do abandono. Ele nunca parou para pensar. Ele foi ferido, então ele sai ferindo. Ele matou, sai matando. Ele chorou, sai fazendo os outros chorar. Nunca compreendeu. Porque aquele que sabe o que é a dor de um abandono, não abandona.
aquele que já sentiu isso, como eu senti do meu pai, não tenho coragem de largar meus filhos. Não, eu não tenho coragem de largar meus filhos, porque eu sei o que é sofrer um abandono por um pai. Eu sei o que é a distância de um pai. Eu sou curado, pode ter certeza disso. Lembro com tristeza, mas não com dor e ressentimento. Mas eu sei. Eu sei o que é uma mulher abandonada. E de noite encontrar minha mãe no quarto chorando: Senhor, ajuda para que amanhã eu tenha comida para dar para os meus filhos. Eu sei. Eu ouvi minha mãe chorando dentro do quarto, pedindo a Deus para que no dia seguinte ela pudesse ter comida para dar para nós. E sair lenhar, cortar lenha no meio do mato, para trazer lenha para fazer fogo, para pegar arroz e fazer cuscuz para nós. Eu não estou falando para você que eu tenho vergonha desse tempo, que eu não tenho. Mas eu sei o que é a dor do abandono. Eu não tenho coragem de abandonar. Mas quem nunca parou para pensar nisso, ele fala: fizeram comigo, eu vou fazer com outro. Fizeram comigo, eu vou fazer com outro. Estou pouco me lixando, que se dane, que se lasque. Porque nunca chorou, porque nunca sofreu, porque nunca aprendeu. Esse ainda vai continuar sofrendo. Mas Jesus disse: eu sei o que é a dor do abandono. Por isso ele prometeu nunca me abandonar e não te abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, jamais abandonarei. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas. Delas aqui são nações que estavam pressionando Israel. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. É a mesma coisa que o autor de Hebreus diz. Só que o autor de Hebreus diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Sabe por quê, amados? Porque são pessoas que sofreram abandonos, pessoas que foram largadas, abandonadas, foram esquecidas. Elas precisam ser aceitas e elas descobrem que o dinheiro traz aceitação. Então elas querem ter para poder ser aceita pelas pessoas. Porque uma pessoa, a Bíblia já diz que o dinheiro ele junta os maiores amigos. E às vezes a pessoa precisa ter alguma coisa para que as pessoas percebam que ela existe, que ela é alguém, que ela tem uma identidade que na verdade não tem, porque ela não aprendeu e não trabalhou a dor do abandono. Como é que eu apago isso da minha vida? Como é que eu tiro isso da minha vida? Ah, pastor, apaga da sua memória. Não tem como. Você não tem como sofrer amnésia existencial. Mas você pode, quando uma coisa é tratada, você consegue lembrar com tristeza sim, mas com dor não. Eu lembro com tristeza, mas eu não lembro com dor. Quando eu vou para Iguape, eu vou para ver minha mãe, uma vez por mês eu vou lá. Eu fico com a minha mãe algumas horas, depois eu venho para casa. Eu não saio para lugar nenhum, eu fico deitado na cama junto com ela. Ela fica deitada de um lado, eu deitado do outro. Aí ela fica contando as coisas dela e eu fico ouvindo, eu durmo, eu ronco, eu acordo, né? Aí ela levanta, vai almoçar comigo, eu vou almoçar com ela, o William vai com a gente de vez em quando. Eu fico lá com a minha mãe. Minha mãe tem 93 anos de idade. Minha mãe tem as rabugencices dela, mas a vida fez isso. Eu tenho que entendê-la, ela não precisa me entender. Eu preciso compreendê-la, ela não. Quando eu deixei o cavanhaque, sei lá como é que fala, aquela pinugem aqui, né? E a Gisele não gostava. Aí chegou lá para minha mãe e falou assim:
Olha aí, dona Maria, olha o que seu filho fez. Ela olhou para minha cara e falou: tira essa coisa ridícula da cara, menina. Eu falei: mãe, a senhora está me machucando. Mas é ridícula mesmo. É minha mãe. A minha mulher não fala assim comigo. A Gisele está por aí? Gisele não fala assim. Ô amor, estou brincando. Mas é tão bom quando a gente é curado, não é? Você olha para trás e fala assim: sobrevivi. Essa é a palavra. Sobrevivi. A vida não me engoliu. O caos não me engoliu. A dor não me engoliu. As marcas não me engoliram. Sobrevivi. E estou aqui. Deus me deu vocês, Deus me deu uma igreja, Deus me deu uma família. Como disse o próprio José, Deus me fez prosperar na terra da minha adversidade. Porque pessoas curadas, elas curam. Pessoas doentes contaminam, contagiam. Por isso que quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu sofri o abandono. Eu falei assim: cara, nós sofremos. Pastor, meu pai me trocou por bebida. O meu também. Pastor, meu pai abandonou minha mãe. O meu também. Eu fiquei sem ter o que comer. Eu também. Mas Jesus me curou. E Ele prometeu. Olha o que diz no Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Ele é Pai. Amém? Se você estivesse perfeito, Jesus não teria vindo. Se você fosse perfeito, Ele não morreria por você. Mas foi porque Ele viu sua dor, seu gemido, Ele viu seus recalques, suas mágoas, Ele viu sua ferida, tudo causado por causa do pecado. Ele diz: vocês merecem uma eternidade melhor, eu vou lá salvar vocês. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os feridos, para os machucados. Então, querido, ninguém conhece a sua dor melhor do que Ele. E por último, Jesus nos ensina sobre como podemos nos livrar disso. O amor e o perdão. Amar pessoas e perdoá-las curam o abandono. José perdoou seus irmãos, recebeu na sua casa e ainda deu comida para eles. Pastor, e na posição em que ele estava, ele podia matá-los? Com certeza. E por que ele não matou? Porque ele morreria junto. Se matar alguém resolvesse, os Estados Unidos têm pena de morte, não existia violência nenhuma. Embora às vezes a gente tenha vontade. Eu estou falando como humano e na carne. É tanta violência, é tanta injustiça, e tem hora que dá vontade de esganar algumas pessoas. Mas a gente não faz isso. Sabe por quê, amados? Porque nós como cristãos, a gente precisa. Lucas 23:34, o Senhor Jesus diz o seguinte: quando Jesus estava ali na cruz, nos seus últimos instantes, dentre uma das frases também das 7 que ele disse, essa é uma delas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então pegaram as suas vestes e dividiram. Jesus olha para aqueles homens que durante toda uma noite perseguiram, humilharam, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, rasgam as suas vestes, querem fazer toda a maldade com ele, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus irmãos, abandonado por todos, ele ainda tem coragem e amor para dizer: Pai, perdoa eles,
Perdoa, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Depois de muitos anos, o meu pai se converteu. Ele entregou a vida para Jesus, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas quando ele conheceu Jesus, ele foi um outro homem. Quando ele voltou para casa, ele ainda voltou o velho homem. Mas quando ele se converteu, meu pai se converteu. A minha mãe, quando ela se converteu, mas as feridas estavam lá. Porque conversão, ela tira a acusação, mas ela não tira as marcas da ferida. Ela tira a dor, mas ela não tira as cicatrizes. Elas já estão lá. Eu tenho 65 anos de idade. Eu estou falando de coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Porque elas estão lá, na minha memória passada. Mas eu não lembro com dor, e nem com culpa, e nem com raiva, e nem com ódio dos meus pais, e nem dos meus algozes. Porque Jesus me libertou. Porque certamente eu também feri pessoas. Eu também machuquei pessoas. Porque a vida é assim. A gente tem que aprender a conviver com dores que a gente não sabe explicar. E quando a gente perdoa, nós somos curados, nós somos libertos. Por isso, perdoar aquele, Jesus diz que nós devemos perdoar aos nossos devedores, é verdade. Quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Mas quem é que me deve? Às vezes, amado, ninguém me deve dinheiro. Mas o meu pai me devia um amor que não me deu, me devia uma paternidade que não me deu. Pessoas me deviam uma amizade que não me deram. Minhas irmãs, que eu as amo, deviam me amar como irmão. Mas quando elas falavam para mim assim, você foi encontrado numa lata de lixo, só porque eu era moreno, bonito, mulato e jambo. Minhas irmãs brancas, ainda bem que elas, eu não era essa cor, horrível, muito branca. Ela falava assim, esse nego nasceu, Mas minhas irmãs são racistas? Não, muito pelo contrário. Mas eram crianças. E eu era caçula. Minha mãe gostava dos homens, eu era o mais querido, eu sou filho único como homem, né? A minha mãe gostava demais, até hoje ela gosta do filho homem que ela mais gosta sou eu. É verdade, mas eu sou filho único homem, né? Não concorro com ninguém, graças a Deus. Mas é verdade. Então, tem pessoas que devem algo que deviam. Talvez o seu pai te deve aquele amor que ele não te deu. A sua mãe te deve aquele amor que ela não te deu. Talvez o seu filho te deva aquele amor que ele não te deu. Perdoa os nossos devedores. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. É afeto, é carinho, é atenção, é um direcionamento de vida, é um conselho, é um abraço, é um acompanhamento que a gente perdeu. Uma fase da nossa vida, por exemplo, dos 8 aos 12 eu fiquei sem meu pai, dos 8 aos 13 eu fiquei sem meu pai. Que fase! Mas eu tive que perdoar uma fase que meu pai não pôde me dar. Perdoe os nossos devedores. Não é dinheiro, é coisas que eles deveriam ter dado e não nos deram. Carinho, amor, atenção, direcionamento, e não nos deram. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai já estava em casa. Eu falei, pai, eu quero ser um pastor. Ele falou assim, meu pai, nessa fase meu pai já era convertido, fazia poucos meses que tinha se convertido, acho que um ano. E eu falei, pai, eu quero ser um pastor. Ele falou, quando você fizer 18 anos, papai manda você para um seminário. Eu falei, tá bom. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para o seminário do mundo, o seminário da vida. Fiquei lá até os 22 anos de idade. Quando eu me converti,
A primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, foi um negócio tão forte. Eu peguei o cartão postal, quando eu criei que eu entreguei minha vida para Jesus. O Senhor falou para mim: larga tudo e vai se preparar. Eu não entendi nada. Eu entrei na sala do meu chefe, Dr. Paulo, e falei assim: eu estou pedindo a conta. Ele: hã? Você é o melhor almoxarife que eu tenho aqui, como é que eu vou mandar você embora? Não estou pedindo o senhor me mandar embora. É que eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou me preparar. Hã? Pergunta se eu entendi alguma coisa de me preparar, alguma coisa. Mas aos 14 anos, quando eu falei para o meu pai, o Senhor ouviu. Porque eu já não estava falando com o meu pai físico, eu já estava falando com o pai biológico. Porque pai físico esquece, pai biológico esquece, mas pai eterno não esquece o que os seus filhos falam para ele. Quem está me entendendo? E o Senhor disse isso para mim. E eu vim. Pastor, na sua família tem algum pastor? Não. Tem macumbeiro, mas pastor não tinha não. Minha mãe era uma delas, antes de se converter. Na sua família tem sacerdote? Também não. Mas o senhor falou que era coroinha, então por força da ocasião. Mas Deus me sacou e me fez um sacerdote dele, para cuidar de pessoas. Mas eu chorei. Mas Ele nunca me livrou das dores. Ele disse: passa. Teve deserto da minha vida que Deus não me tirou. Teve abandonos que Deus não me tirou. Deus passou comigo. Deus esteve comigo. Que nem Agar. Agar, o que você está fazendo aí? A minha senhora me abandonou. Volta lá, se arrepende, pede perdão para ela e fica lá. Agar falou para Samuel: para Abraão, manda ela embora. E Abraão mandou, porque mulher manda. Chegar no céu, eu vou perguntar isso para Deus. Mulher manda. Esse menino não vai ficar aqui não, manda ele embora. Agar, Sara, vai. A primeira vez ela fugiu, a segunda vez mandou. Mas Deus encontra Agar e fala assim: eu vou fazer dele um homem poderoso a segunda vez. E fez. Porque ele era filho da promessa. Ei, você é filho da promessa. Você é filho de promessa. Pastor, como assim? Jesus gerou você para o Pai eterno. Então não guarda isso no teu coração, não guarda essas mágoas, não guarda esse ressentimento, não. Você serve a um Deus que conhece o que é padecer, que conhece dor, que conhece gemido, que conhece tudo isso. Você não precisa carregar isso. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 e 8 diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, 1 Pedro capítulo 4, 7 e 8. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa multidão de pecados. Qual é o tamanho, qual é a quantidade de pecado que fizeram contra você? O que fizeram contra você? O que marcou a sua vida? O que machucou você tão profundamente? Mas ele diz: o amor perdoa multidão de pecados. Sabe por quê, amados? Porque quando nós pagamos o abandono com um abandono, nós abandonamos a nós mesmos. Nós perdemos a solitude. A gente perde o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Abaixo de Deus, o que você tem de mais precioso, você sabe o que é? Você sabe o que é que você tem de mais precioso? Você que tem Jesus Cristo, abaixo de Jesus, o que você tem de mais precioso? Abaixo de Deus, o que você tem de mais precioso? A minha mãe achava que era os seus filhos.
Eu achava que eram os meus filhos, mas quando eu conheci, aliás, eu não achava, porque quando eu conheci Jesus, Jesus me mostrou o que eu tenho de mais precioso abaixo dele. O que você tem de mais precioso abaixo de Deus é você. E é por isso que ele diz: ame o próximo como você ama a você mesmo. Porque se você não se amar, você não ama. Se você não se perdoar, você não perdoa. Se você não se tolerar, você não tolera. Você é a pessoa mais preciosa deste mundo abaixo de Jesus Cristo. E quando você se ama, você ama. Quando você se perdoa, você perdoa. Quando você pratica a solitude, você consegue não viver em solidão. Sabe por quê? Porque você vai aprender a amar pessoas. Você não vai sofrer abandonos. E ainda que sofra, você vai saber administrar os abandonos. Por quê, pastor? Porque ainda que seu pai e a sua mãe te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor Jesus conhece tanto de abandono, entende tanto de abandono, que quando Ele envia os seus discípulos para evangelizar, para ensinar, para fazer discípulos, para batizar, Ele termina o envio dizendo: e eis que eu vou estar com vocês todos os dias, diga todos os dias, até a consumação dos séculos. Fale: eu não estou sozinho. Fale: ainda que pareça que eu estou sozinho, eu nunca estarei sozinho. Põe a mão na tua cabeça. Fale assim: obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, por não me deixar só. Quem crê nisso? Amém?